Mesmo sentados, com reverência e temor ao Senhor, vamos ler a palavra. Diz assim: aconteceu que num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Respondeu-lhes Jesus: nem ao menos tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição e os deu aos que com ele estavam, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes? E acrescentou-lhes: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a tua mão. Ele assim o fez e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos buscar o Senhor em oração mais uma vez? Senhor Deus, Pai, nós te buscamos aqui nessa noite mais uma vez, Senhor. Nós te desejamos, nós te adoramos porque o Senhor, Deus, é digno de toda adoração. Tu és o Ser Supremo, aquele que nos criou, aquele que cuida de nós. E é por isso que nós estamos aqui, em submissão, em amor, Deus, em dedicação. Te peço, Deus, que o Senhor abençoe este momento. Ajuda-me a mim, Senhor. Cria aqui um ambiente favorável, que nada no mundo natural, nem no mundo espiritual possa impedir aquilo que o Senhor deseja fazer neste lugar. Abençoa, eu clamo, Senhor. Tem compaixão de cada um de nós aqui nessa noite. Nós somos seres carentes do Senhor, carentes da Sua palavra. A Tua palavra é vida para nós. Usa ela, Deus, através do Seu Espírito Santo, eu te peço. Usa ela para o nosso benefício, para que possamos nos aproximar de Ti, nos achegar a Ti, nos achegar a Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, e Te adorar de fato. Possamos Te conhecer, Deus. Estejamos cada vez mais juntos do Senhor e debaixo da Tua boa vontade, a Tua boa e perfeita vontade, Deus. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Esse é o texto, então, que nós temos para seguir, desde que nós iniciamos aí as exposições do Evangelho de Lucas. A gente tem se esforçado, eu, o pastor Willy, para estar aqui trazendo a palavra de Deus com a fidelidade que um ser humano é capaz de fazer debaixo de muitas orações. Esse texto, ele é um texto muito importante, ele é um texto muito interessante, é uma passagem rica. Ele vai tratar de diversos tipos de acontecimentos, alguns acontecimentos que estão aqui dentro desse contexto. Ele vai tratar de diversas leis. Dentro desses 11 versículos, a gente tem uma gama de leis mencionadas aqui, aparecem nesse contexto, dos mandamentos de Deus. Também faz referência a alguns acontecimentos do Antigo Testamento, lá no livro de 1 Samuel. Então, assim, a gente vai fazer uso de bastante texto aqui. Se você é um bereano e tem o costume de anotar os textos que são usados para referência e exposição da palavra, hoje você vai anotar bastante coisa. E assim, esse é um texto que gera um assunto, né? A questão do sábado é o que está em questão aqui, não é o milagre, né? É claro, a gente acaba sendo seduzido, os nossos corações, ele gosta disso, né? E claro, a gente precisa disso também. Mas o assunto principal aqui em questão é o sábado. E são assuntos assim que até mesmo dividem pensamentos e dividem até mesmo religiões, né?
O início do texto, o início da narrativa acontece num sábado. Jesus e os seus discípulos, eles estavam protagonizando ali naquele momento. Eles estavam com fome, né, e eles estavam passando por uma lavoura de cereal que não era deles, eles não eram proprietários daquelas terras. E eles esticaram a mão ali ao passar pelas extremidades e pegaram algumas espigas ali e debulharam e comeram, né? Havia também outros personagens aqui, dentro desse texto, desse momento, que eram os fariseus. E eles flagraram essa cena e eles viram aquilo que os discípulos fizeram ali junto de Jesus, algo muito errado. O fato deles terem pego as espigas, né, e comido. Eles viram aquilo como algo de muito errado. E se fosse nos nossos tempos, né, os discípulos, eles provavelmente seriam acusados de quê? De invasão de propriedade, não é mesmo? Se fosse nos nossos tempos que isso tivesse acontecido, seria algo de muito errado, porque eles estariam tomando posse, né, de algo que não era deles, seria considerado um furto, né? Apesar de ser algo talvez não tão relevante assim. Talvez se fosse em nossos tempos, dependendo do quão rigorosa fosse a nação, Jesus poderia ser acusado até mesmo de formação de quadrilha. Ele estava com um grupo ali, né, de 12. Só que na perspectiva judaica de 2000 anos atrás, o que estava em questão não era isso. Os fariseus, eles questionaram Jesus pelo fato dos seus discípulos terem feito aquilo no sábado. Se fosse outro dia, talvez não ia ter encrenca. O problema é que eles fizeram aquilo no sábado, né? E por quê, meus irmãos? Por causa da lei de Deus. Por causa da lei que Deus entregou a Moisés, e Moisés, posteriormente, como porta-voz de Deus, entregou ao povo de Deus. Por causa dos mandamentos de Deus. O Evangelho, meus irmãos, ele é o Evangelho da graça. E ele é o bem mais precioso para qualquer crente genuíno. Jesus é maravilhoso e nós amamos Ele por tudo que Ele é e, claro, pelo ato salvífico e glorioso que Ele realizou na cruz de Deus. Por isso que nós precisamos, às vezes, também nos voltar para as leis que Ele mesmo instituiu e cumpriu plenamente, né, em nosso favor. Ainda que nós não sejamos salvos pelas obras da lei, nós cremos na salvação, na justificação pela fé, sim. Mas ainda que nós não sejamos salvos pelas obras da lei, nós devemos sim buscar aprender e obedecer os mandamentos que Deus nos deu. Nós devemos conhecer as leis de Deus. Nós devemos memorizar as leis de Deus e tentar sim obedecer ali de todo o nosso coração a esses mandamentos. E Deus, Ele deixou muitos mandamentos. A gente pegar para ler ali Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômios, são muitas leis, né? E Ele deixou muitas leis para quê? Para que nós pudéssemos viver neste mundo com justiça, para que a gente pudesse viver neste mundo em santidade e de forma agradável ali aos seus olhos, né? Nós temos estudado na escola dominical, pelas manhãs, o Pentateuco, e nós também temos a leitura bíblica que está acontecendo ali simultaneamente. Nós já passamos pelo Pentateuco, nós lemos ali, né, a Torá, as leis de Deus, e isso é muito bom, isso é muito bom. É bom, meus irmãos, nós nos apegarmos à graça de Deus, à graça de Jesus Cristo, para nós recebermos o perdão de Deus. E também é importante nós guardarmos seus mandamentos como prova desse amor que nós declaramos ter por Ele. A graça para sermos salvos e a obediência à lei em demonstração, em gratidão, por termos sido salvos, por termos sido amados por Deus. Não é isso que Jesus disse? Está registrado no Evangelho de João, no capítulo 14. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. É isso que Ele disse? Então nós devemos sim conhecer toda a palavra de Deus, toda a palavra de Deus.
E dentre tantas leis que ele nos deixou, alguns teólogos têm o costume, ok? Alguns teólogos têm um costume de classificar as leis de Deus como leis morais, leis civis e leis cerimoniais. E apesar de não existir essa divisão na palavra de Deus explicitamente, porque tudo é lei de Deus, né? Independente se são leis morais, civis ou cerimoniais, é tudo palavra de Deus. De fato, meus irmãos, os 10 mandamentos ali, e eu espero que vocês tenham eles gravados em seus corações, os 10 mandamentos, eles estão mais relacionados aos preceitos de Deus, né? Ao coração de Deus, ao caráter de Deus, né? É algo moral, né? Os 10 mandamentos, sim, ele de fato lembra algo. Tem mais a ver com o modo de ser, né, do indivíduo. As leis categorizadas como civis, elas são aquelas que colocam ordem e justiça na nação de Israel. Foi entregue a eles para que tivesse, né, a sua constituição. A constituição da nação de Israel, ela foi criada por Deus, né? Aquelas leis soberanas, né, que ditava todas as outras, era assim as leis consideradas civis. E aquelas leis, aqueles mandamentos de Deus que são um costume, né, conforme eu disse para vocês. Aquelas leis são consideradas cerimoniais, são aquelas que dizem respeito aos sacrifícios, aos procedimentos de sacrifícios que eram realizados no tabernáculo, no templo, né? E também aquelas leis relacionadas às festividades do povo judeu ali eleito por Deus. Mas eu repito, né, essa classificação ela é perceptível, mas é tudo lei de Deus, é tudo mandamento de Deus. Pois bem, e logo ali no início então nós temos 2 leis em questão. Logo nos primeiros versos a gente tem a primeira lei, que é chamada lei dos respigos. Não sei se os irmãos se lembram bem disso. Ela está ali, a gente consegue encontrar ela em Levítico, no capítulo 23, 22. Olha só o que diz essa lei, e veja se ela não aparece no texto que nós lemos. Deus falando para os israelitas, para o seu povo: quando fizerdes a colheita da vossa terra, aquelas pessoas que tinham terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, as extremidades do seu campo, e nem colherás as espigas caídas da sua cega, que caem naturalmente sozinho. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então veja, não era crime então aquilo que os discípulos fizeram, né? Não era crime um israelita recolher os frutos das terras de seu próximo que caíam nas extremidades, porque Deus mandou eles deixarem ali, para que essas pessoas que tivessem necessidade pudessem então pegar para o seu consumo próprio. É claro que na proporção daquela necessidade de sobrevivência, não era para pegar e vender, né? Uma quantidade, vou parar com a minha carretinha ali. Não era isso. Era para aquelas pessoas que realmente tivessem necessidade, né, e não morressem de fome. Era para a sua sobrevivência. Meus irmãos, Deus, Ele deu esta lei mostrando e ensinando graça, né? Ensinando generosidade, ensinando desambição aos grandes senhores de terras israelitas. E automaticamente Ele estava ali autorizando então aqueles pobres e viajantes a se alimentarem das extremidades das plantações, do que caía. E este benefício, podemos dizer assim, ele se estende também aos órfãos e às viúvas. Essa mesma lei, ela aparece, ela é repassada, porque Moisés recebeu, e ele repassa lá em Deuteronômio, no capítulo 24, 19, 22, e lá ele enfatiza ali também as viúvas, os órfãos, né, que eram as pessoas de maior necessidade ali naquele tempo. A segunda lei que aparece logo no início do texto em questão que nós estamos estudando aqui essa noite é a lei da guarda do sábado. Essa já é mais fácil da gente entender e é o que gera toda a polêmica nesse texto aqui, que gera muita divisão. De acordo com o julgamento dos fariseus, meus irmãos, com aquilo que Jesus fez,
naquele primeiro momento, permitindo que os seus discípulos colhessem e comessem, debulhassem e comessem, de acordo com o julgamento dos fariseus, Jesus e os seus discípulos estavam violando o quarto mandamento de Deus, dos 10 mandamentos. A gente vê essa lei lá em Êxodo pela primeira vez, no capítulo 20, eu digo primeira vez porque ela continua a aparecer depois. Ela aparece lá em Êxodo, capítulo 20, de 8 a 11, eu vou ler aqui na íntegra. Olha o que Deus falou a Moisés: lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Essa mesma lei, ela é vista 3 capítulos depois, em Êxodo 23 ela se repete, e também Levítico 23, 3. E olha assim, tem um detalhe na reafirmação dessa lei: em 6 dias realize os seus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado, dia de descanso e de reunião sagrada. Não realizem trabalho algum, onde quer que morarem, será sábado dedicado ao Senhor. Foi aí, meus irmãos, foi aí que Jesus, ele ao ser acusado de pecar contra Deus gravemente, foi então que Jesus ele deu uma resposta aos fariseus, que nós lemos ali no verso 3, e a resposta que ele fez, ele está fazendo referência a algo que aconteceu lá em 1 Samuel, no capítulo 21, verso 6. Ele está fazendo referência a algo que aconteceu com Davi, a raiz de Davi, né? A quem os fariseus tanto respeitavam. Por quê? Porque quando Davi, lá em 1 Samuel, no capítulo 21, ele estava sendo perseguido pelo seu rei Saul, que estava com inveja dele, estava com ciúmes, com medo dele assumir o reino. Quando ele estava sendo perseguido por Saul, teve um dado momento que ele teve que fugir, ele não tinha nem mesmo o que comer. Então ele chega no templo, e ele com fome, e os seus pequenos, poucos soldados, alguns companheiros estavam com ele, eles pediram ajuda ao sacerdote responsável por aquele templo ali, Aimeleque. E aí quando ele pediu ajuda, ele pediu comida, porque senão eles iam morrer de fome. Só que o sacerdote, ele não tinha comida ali, a não ser os pães sagrados, que eram os pães da proposição. Os pães que somente os sacerdotes, depois de toda a cerimônia de purificação, podiam comer. E naquela ocasião, Aimeleque concedeu para ele os pães da proposição, os pães sagrados, para ele e os seus companheiros. E aí Jesus, ele faz então uma comparação. Ele fala: vocês não se lembram daquilo que o sacerdote fez com Davi e seus companheiros? Mais uma lei ali, existia uma lei que ordenava isso. A lei ela está em Êxodo 25:30 e também em Levítico 24:5-9. Como eu disse para vocês, tem bastante texto. Eu vou ler essa lei então, dos pães da proposição. Deus falando aos levitas: também tomarás da flor de farinha e dela cozerás 12 pães. Cada pão será de 2 dízimas de uma efa. E os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa pura perante o Senhor. E sobre cada fileira porás incenso puro, para que seja para o pão, por oferta memorial. Oferta queimada é ao Senhor. Em cada dia de sábado, isso se porá em ordem perante o Senhor continuamente, pelos filhos de Israel, por aliança perpétua. E será de Arão e de seus filhos, os sacerdotes, os quais o comerão no lugar santo, lugar santo, porque uma coisa santíssima é para eles, das ofertas queimadas ao Senhor, por estatuto perpétuo. Por estatuto perpétuo.
Jesus ele se referiu então a este incidente que houve ali com Davi para mostrar para aqueles fariseus e também para nós aqui hoje que quando as obrigações morais e cerimoniais elas entram em conflito, meus irmãos, a cerimonial ela cede lugar à moral. O sumo sacerdote Aimeleque, ele estava obrigado ali a se afastar da lei levítica e guardar o mandamento que é mais importante, ou seja, o de amor ao próximo. Ele não podia deixar Davi e os outros morrerem de fome, e violar então uma lei maior, e ela é maior, porque Jesus, quando foi interpelado qual era o maior mandamento de Deus, ele falou: amar a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças, e também ao próximo como a ti mesmo. Então essa lei ela é maior, e Aimeleque ele sabia disso. Não podia deixar isso, o amor ao próximo, de lado para cumprir aquela lei dos pães da proposição. E no verso 6 ele disse, Jesus Cristo diz ser o Senhor do sábado, porque foi Ele quem criou o sábado para guardá-lo, foi Ele é Deus. Sendo assim, Ele conhece o real sentido do sábado. E vejam, meus irmãos, que Ele deu uma justificativa bastante plausível. Da mesma maneira que Davi, ele comeu os pães da proposição, Aimeleque concedeu ali, né? Por amor ao próximo. Jesus Cristo autorizou os seus discípulos pegarem as respigas e comerem, violarem a guarda do sábado, para que eles não morressem. Até porque se eles estivessem mortos, como é que eles iam guardar o sábado, né? Mas o fato é que Jesus não violou o sábado, porque a lei ela fala sobre trabalho, ela fala sobre descanso. Só que os judeus eles estavam implementando tradições. Meus irmãos, um judeu que hoje ainda não se converteu ao cristianismo, quando chega sexta-feira, antes das 6 da tarde, que inicia o sábado para o judeu, ele separa o papel higiênico dele, que ele vai gastar no sábado, porque nem isso ele pode pegar no sábado. Só que Deus não instituiu isso. Esse rigor, isso é um costume dos judeus, é uma tradição. E aí Jesus falou que Ele era o Senhor do sábado. E aí, não é para piorar a situação, para melhorar a situação, Ele escolhe outro sábado. É o que a gente lê ali adiante. Ele escolhe mais um sábado para realizar um milagre. O milagre da cura do homem que tinha a mão ali atrofiada, né? A mão ressequida. A história ela continua e diz que os fariseus, eles estavam ali de butuca, eles estavam de tocaia, de olho em Jesus Cristo, falando: vamos ver o que ele vai fazer, se ele vai fazer alguma coisa aqui hoje no sábado, vamos ver se ele vai fazer alguma cura, porque ele está fazendo algumas curas ali, ele fez segunda, ele fez terças, vamos ver se ele vai fazer hoje, né? E Jesus, ele sabendo disso, porque ele é onisciente, ele é Deus, ele fez isso. Ele curou ele de propósito, assim. Mas assim, isso eu digo de propósito, mas não foi num ato humano e pecaminoso ali de provocação, não é isso que eu estou querendo dizer. Ele fez isso de propósito porque ele queria transmitir novamente, ele queria reforçar novamente o real sentido do sábado. E para deixar bem claro que ele não havia quebrado o quarto mandamento naquele sábado anterior, na situação lá das respigas, ele novamente demonstrou ali senhorio, ao trazer aquele homem com deficiência para o meio de toda a sinagoga. E aí então ele colocou à prova os fariseus que estavam julgando ele de pecado, pelo que ele iria fazer.
colocou eles à prova. Ele disse assim no verso 9: uma coisa vos hei de perguntar, é lícito nos sábados fazer o bem ou o mal? É salvar a vida ou matar? E a resposta é óbvia, meus irmãos. É claro que é lícito fazer o bem no sábado. É claro que é lícito salvar alguém, socorrer alguém no sábado. Aquele homem, ele provavelmente era inválido de muitos trabalhos braçais. Se imagine hoje deficiente de uma das suas mãos, você tentar fazer tudo que você tem que fazer hoje sem uma das suas mãos. Jesus, ele mudou a situação de vida daquele pobre homem. Jesus agiu com compaixão no sábado. Foi por isso que ele curou aquele homem. Mas o coração ali legalista, né, dos fariseus, eles estavam obscurecidos ali, estavam cegos, eles estavam cheios de inveja. O coração deles não tinha compaixão suficiente para ter a sensatez de falar: é óbvio que é lícito. Eles estavam tão endurecidos que eles estavam planejando como que eles poderiam matar Jesus. Percebam, meus irmãos, que os mestres da lei, né, aqueles fariseus, eles viam um pecado em violar a guarda do sábado para curar uma pessoa que há anos era necessitado. Eles viam um pecado nisso, mas eles não viram um pecado em seus corações malignos quando eles estavam tramando para matar Jesus, né? Esse é um legalista. O legalista, ele é assim. E meus irmãos, se você por acaso vive uma fé legalista, se você é um desses, se você é uma pessoa que vive uma religião sem compaixão, você não segue a fé em Jesus Cristo. Se você é um desses, você é um inimigo de Deus, como aqueles fariseus eram. Mas você pode se arrepender, como muitos fariseus se arrependeram. A guarda dos sábados, meus irmãos, a guarda dos sábados era para evitar. Deus deu aos israelitas, para os israelitas evitarem de se escravizarem e escravizarem aqueles irmãos israelitas que trabalhavam para ele, caso ele fosse um empregador. Era para evitar que eles escravizassem a si mesmos e aos seus irmãos, como havia acontecido com eles, como eles haviam sofrido no passado, lá no Egito, por causa do faraó, lembra? Era por causa disso que Deus deu a lei para eles, logo que eles foram libertos do Egito. Diz assim Deuteronômio 5,15: lembra-te de que foste escravo no Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou de lá com mão poderosa e braço forte. Por isso o Senhor, o teu Deus, te ordenou que guardes o dia do sábado. O sábado também foi dado, além de ter sido dado para o descanso, foi dado também para que eles dedicassem tempo ao Senhor, para que eles dedicassem o sábado ao Senhor, como está escrito lá em Levítico 23:3, que nós lemos lá: 6 dias realize seus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado, dia de descanso e de reunião sagrada, não realizem trabalho algum, onde quer que morarem, será sábado dedicado ao Senhor. O sábado era para descanso e para dedicação ao Senhor. E o que nós podemos então, já começamos a tirar muitas coisas daqui, eu imagino. E assim, meus irmãos, claro, eu não sou o melhor pregador do mundo, mas tem algumas coisas que, se a gente quer trazer a palavra de Deus para as nossas vidas, a gente tem que ver como ela se aplica às nossas vidas, porque se a gente for levá-la literalmente como eu vou virar um judeu, né? E existem algumas coisas que fica claro
que o Senhor, Ele nos abençoa aqui nesse texto. A primeira delas que Deus nos ensina é o quê? A generosidade, meus irmãos. A lei dos respigos. É claro, a humanidade, hoje, 2023, ela se multiplicou muito, desde os tempos do Antigo Testamento. Né? A sociedade, ela se organizou ali em nações, cada nação com as suas constituições, com as suas culturas, os seus costumes próprios. A gente não consegue cumprir aqui hoje no Brasil da mesma forma, nem na mesma proporção, por exemplo, a lei dos respigos. Alguém aqui tem muitas terras aí? E mesmo se você tivesse, né, dentro da nossa cultura, dentro da nossa legislação, deixa a sua casa sem muro para você ver, né? Se o seu irmão ele vai pegar só para matar a fome. Então é muito difícil, né? A gente não consegue cumprir essa lei ao pé da letra, porque a lei ela não é assim. A lei ela tem uma essência em todas elas, né? E a essência da lei dos respigos é a generosidade. Nenhum de nós aqui é estrangeiro ou pobre a ponto de precisar ser sustentado assim pelos irmãos, assim. Mas a forma não é o princípio desse mandamento. A essência é a generosidade. E a generosidade, meus irmãos, ela cabe a nós em qualquer era, em qualquer lugar, em qualquer país, em qualquer momento. Nós devemos ajudar os nossos irmãos em necessidade, quando eles estiverem em necessidade. É isso. Primeira aplicação aqui. Só que assim, eu gostaria de abrir só um parêntese, que isso é importante também, isso acontece demais. Eu queria abrir um parêntese para a responsabilidade que nós, cristãos, a gente precisa ter para nós administrarmos corretamente as nossas finanças. Tem muita gente, o ímpio principalmente, né? Ele, por causa do pecado, o ímpio, ele gasta irresponsavelmente ali, né, os seus recursos. O ímpio ele não tem discernimento de Deus, ele não tem temor a Deus, e ele está cheio de amor às coisas do mundo, e ele acaba comprando compulsivamente, né? O ímpio ele prioriza muitas vezes a futilidade, e aí chega no final do mês, aquilo que é necessidade básica acaba faltando às vezes. E é uma falta de discernimento, uma falta de administração financeira mesmo, né? As contas ficam atrasadas ali, mas ele está andando de iPhone. Eu não estou falando que é problema andar de iPhone, não, vocês entenderam, né? Mas ele compra coisas às vezes caríssimas, além da capacidade dele, e isso, com certeza, ele vai passar necessidade, vai pedir ajuda para os outros depois. E nós, meus irmãos, nós que temos o amor de Deus, nós que temos a direção de Deus, nós que temos sabedoria, que pedimos por discernimento, nós que amamos a Deus, nós não podemos nos deixar levar, às vezes, pelas oferendas que o mundo tem para nós, e a gente, às vezes, é claro, a gente vive no mundo, a gente tem algumas necessidades, e às vezes lazer também, mas a gente não pode exagerar a ponto de virar pobre, né? Por causa de irresponsabilidade, né? Então, eu só abri esse parênteses ali para que a gente não entre no vermelho, nós sejamos prudentes com as nossas finanças, né? Nós tenhamos domínio próprio, né, na hora de ficar passando ali, né, nas lojas virtuais, olhar, né, eu preciso disso, eu tenho condições, isso vai me gerar algum tipo de problema depois, se é uma necessidade ou é só, né? Nós cristãos, a gente precisa tomar esse tipo de cuidado. O ímpio, meus irmãos, e assim, tem cristão que faz isso também, né? Aqui, eu espero que ninguém faça isso, mas assim, o ímpio, a gente vê direto, né? Dando indireta nas redes sociais. Ele fica bravo, ele fala que os outros estão devendo ele, vê foto dos outros que estão devendo ele, viajando, mas não paga. É isso que o ímpio faz. Meus irmãos, o cristão não pode fazer uma coisa dessas. Isso é um mau testemunho, não é isso que Deus tem para nós, né? E assim, meus irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Ser um cristão, cidadão brasileiro, ser um cristão no Brasil é muito difícil, porque a vida financeira do brasileiro não é fácil.
Eu sei que não é. Todos nós, a gente tem momentos ali de bastante dificuldades. E é por isso que existe esse instinto de generosidade. E quando isso de fato acontecer, nós devemos ajudar uns aos outros. Nós devemos ajudar uns aos outros. Só mais um parêntese aqui, eu não estou falando que a gente não possa desfrutar do nosso trabalho não, porque Eclesiastes fala que nós podemos e nós devemos, né? Ao invés de ficar ali amontoando. A gente pode ter lazer, tudo isso, tá? Ok? Só para a gente não cair num legalismo aqui também. Mas é fazer isso com sensatez. E então, se um dia você for ajudado também, peça a Deus ali que você um dia possa ajudar, não é mesmo? Praticar essa generosidade. A segunda aplicação dessa noite que nós podemos ver, e essa aqui ela é muito importante, e ela já apareceu aqui, e ela cabe a nós do mesmo jeito que 4.000 anos atrás. Nós devemos ter descanso e dedicar tempo ao Senhor das nossas vidas. Meus irmãos, até o não crente, ele fica, falando na linguagem popular, seco no final de semana. Sextou, né, que eles falam, né? Quando dá sexta-feira. Então nem o crente ele quer descansar. E essa fala, esse desejo pelo descanso, ele é legítimo aqui, segundo a palavra de Deus. Você tem que desejar descanso, irmão. Você tem que desejar trabalhar, mas você tem que desejar descanso. É loucura querer trabalhar além daquilo que Deus estipulou. Veja que a guarda do sábado, ela não era uma proibição sem sentido. Era o amor de Deus com seus filhos, ordenando a eles, a nós, o que nós precisamos: descanso. O trabalho exagerado é pecado. O trabalho exagerado, e eu vou só abrir um parêntese depois também dessa fala. O trabalho exagerado, ele pode ser pecado, vou melhor dizer aqui então. Por quê? Porque primeiro que é uma insensatez. Quem quer trabalhar igual um lunático? Todos os dias da semana, todos os dias do mês, o ano inteiro. É uma insensatez. E trabalhar também pode ser fruto do pecado da ambição. Pode ser que aqueles que trabalham muito tenham que trabalhar muito porque têm necessidade de bens fúteis, né? Pode ser que alguns crentes trabalham além daquilo que Deus estipulou, pode ser, por amor a mamon, às riquezas, a ter mais, a comprar mais, comprar, padrão. Toda vez que você desejar ganhar mais dinheiro, né? Aumentar o seu salário, isso, você pode desejar isso. Mas toda vez que você desejar isso, podia aumentar meu salário, podia ganhar um pouco mais, eu precisava ganhar um pouco mais, você tem que sondar o seu coração, ok? Você pode pensar isso, mas você tem que sondar o seu coração para analisar se isso é uma necessidade, se isso não vai ferir o seu tempo de descanso, se isso não vai ferir o seu tempo de dedicação a Deus. Veja se é uma necessidade. Se for uma necessidade, ok. Mas veja também se não é a avareza, que é o pecado da luxúria. Sonde o seu coração. É duro, meus irmãos. É duro ver às vezes uma pessoa dita cristã, reformada, mas que trabalha além do necessário por amor ao dinheiro. É triste.
O sábado ele não era só guardado, não só pelo descanso, como nós vimos na lei, mas também para dedicarmos ao Senhor. Devemos sim buscar o Senhor, dedicar tempo a Ele. Como assim? Dedicar tempo de leitura da palavra individual, dedicar tempo em oração, tempo para ação de graças, tempo para a gente estudar a palavra de Deus juntos, ali prestarmos culto, como nós estamos aqui hoje, em comunhão com o corpo de Cristo, né? Que é a sua igreja. E assim, não é difícil perceber, meus irmãos, que é também uma falta de discernimento. Aquelas pessoas que exageram durante a semana, os dias de semana no trabalho, é uma falta de discernimento, né? Não é porque a lei mandava guardar o sábado que você podia pegar os dias da semana e trabalhar igual um lunático também, não. Ficar ali atolado de serviço. Você sabe por que é uma falta de discernimento? Porque se você falar, não, eu tenho que guardar, se você fosse um judeu naquele tempo, eu tenho que guardar o sábado, mas eu vou trabalhar durante a semana igual um doido. Vai chegar final de semana, como é que você está fisicamente? Morto, né? É por isso que é uma falta de discernimento. Porque aí ou você descansa ou você se dedica ao Senhor. Mas, conforme eu disse para vocês, a gente não pode cair no legalismo e pegar isso e olhar de qualquer jeito. O nosso contexto, eu disse para vocês, ser cristão no Brasil é difícil. Cidadão, ser trabalhador no Brasil é difícil. Porque a gente precisa trabalhar muito, né? A gente precisa trabalhar bastante. Alguns não. Alguns talvez não trabalham tanto, não tem tanto. Alguns sim. E se você trabalha muito, eu sugiro você analisar, em primeiro lugar, se você precisa disso ou se a sua motivação ela não é pecaminosa. Mas olha só, se for uma necessidade, porque às vezes, é o que eu disse, o brasileiro às vezes ele está sujeito a duplas jornadas ali. Né? Ele tem que se virar nos 30, o brasileiro, coitado do brasileiro. Se aí não tem jeito mesmo, meus irmãos, e eu sei que não é fácil, eu não estou aqui pregando um sermão legalista aqui, é contra isso que eu estou pregando na verdade. Eu sei que não é fácil, eu também trabalho bastante, o meu serviço é um serviço só, mas ele me suga muito, e chega final de semana você tem um monte de coisas para fazer, não é isso? Família, filhos, casa para arrumar, coisa básica, mercado, é lavar, é passar, não é fácil, eu sei disso. E aí, o que eu te convido a fazer? O que eu tenho feito? Eu tenho orado, eu tenho pedido a Deus para que Ele me dê, eu não quero que Ele me dê muito dinheiro e ganhar dinheiro sem fazer nada, né? Isso aí é trabalho, dignifica o homem, né? Enobrece, não é isso. Mas eu tenho pedido a Deus para que Ele me dê descanso. E pedido a Deus também para que Ele me dê condições de dedicar a minha vida para Ele, não somente um dia. Então, se você também, por necessidade, você tem que trabalhar muito, peça a Deus para que Ele, ou Ele diminua isso, ou Ele te dê assim, uma força sobre-humana para buscar Ele. Peça a Ele para diminuir essa sua necessidade. Diz que se a gente orar de acordo com a vontade dEle, Ele nos atende, né? E eu creio, meus irmãos, eu creio que Deus Ele não quer que um filho dEle trabalhe como um escravo no Egito. Foi por isso que Ele deu essa lei. Ele deu essa lei. Ele deu esse mandamento. Ele não quer que a gente trabalhe muito, não. Mesmo estando no Brasil, como um escravo do Brasil, não.
Ele quer que a gente trabalhe, mas que a gente tenha descanso, que seja um dia. E que a gente tenha disposição para a gente se dedicar a Ele. Um dia ou mais na semana. Então, se você precisa mesmo trabalhar bastante, comece a orar a Deus por o que Ele mesmo quer. E Ele mesmo instituiu. Senhor, me dá descanso. Senhor, me dá vigor para abrir a Tua Palavra, para me unir à Tua igreja, te adorar, te buscar, estudarmos juntos, falarmos das Tuas coisas, Deus, dos Teus preceitos, das Tuas leis, da Tua graça de Jesus Cristo, na minha família. Chega de noite, tem dia que você está tão cansado, você começa a orar, você não consegue nem falar amém, né? Talvez você dormiu no meio da oração, no início da oração. No outro dia tem que levantar de novo cansado. Pede a Deus para mudar isso. E a terceira e última coisa que a gente precisa aqui, eu sei que os irmãos devem estar pensando, que é o polêmico, né? Então, como é que fica? A gente tem que guardar o sábado ou não? A guarda do sábado, né? Será que a gente tem que guardar o sábado? É uma lei. Como um judeu, no templo do Senhor ali, olha só, tem religião que diz que sim. Veja o que eu disse até agora. Eu disse anteriormente que nós devemos ter descanso e dedicar tempo ao Senhor. Eu não disse que a gente tem que guardar o sábado. Eu disse que a gente tem que ter descanso e dedicar tempo ao Senhor. Por quê? Porque essa é a essência do mandamento por trás da guarda do sábado. E eu vou falar mais uma coisa, meus irmãos, importante aqui. A troca do sábado pelo domingo, porque a gente fala do domingo do Senhor, né? E de fato todos os dias são. Mas se você trocou o sábado pelo domingo, você fala, não guardo o sábado, eu guardo o domingo como um cumprimento da lei, não mudou muita coisa não. Não mudou muita coisa não. Se é que você consegue, né? Não fazer nada no domingo ali de trabalho, né? Não mudou muita coisa. O sábado, que começava então no início da noite da sexta-feira e terminava no final do dia seguinte, ele era, meus irmãos, uma obrigação dos judeus na sua condição de povo santo de Deus, né? Aquele povo separado para executar os seus decretos e promover o louvor da sua glória. A guarda do sábado, vamos, se Deus quiser, a gente vai sair daqui com isso resolvido. A guarda do sábado, depois da vinda de Cristo, ela é uma questão bastante sensível, sim. Já que naquele tempo do Senhor Jesus ali, os que queriam guardar os dias, as festas observadas ali no Antigo Testamento, aqueles cristãos, aqueles judeus ali que estavam se convertendo ao cristianismo, eles receberam uma dura repreensão do apóstolo Paulo. Aqueles que estavam tentando guardar não somente o sábado, mas aqueles dias de festa, das leis cerimoniais. O apóstolo Paulo fala assim para os Gálatas no capítulo 4, verso 9 e 11. Ele fala assim, mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis andar escravizados? Guardais dias, meses, tempos e anos. Guardais dias, meses, tempos e anos. Receio de vós, que vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Olha a repreensão do apóstolo Paulo para aqueles que ainda queriam guardar dias, meses. O apóstolo Paulo, ele ainda diz que a guarda de dias não era razão para alguém ser avaliado como um crente melhor do que o outro. Porque tais guardas apontavam, está aqui a explicação, tais guardas
apontavam para realidades futuras que se cumpririam em Cristo. Ele diz assim na carta aos Colossenses, no capítulo 2: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. As guardas, meus irmãos, o apóstolo Paulo está explicando aqui que elas apontavam para as realidades futuras que iriam se cumprir em Cristo. Do mesmo modo, meus irmãos, que uma sombra em uma parede, você não consegue ver ela mais, quando aquilo que está produzindo a sombra se une à parede, a vinda de Cristo realizou o que as proibições de alimentos, a guarda do sábado e das festas judaicas apontavam, anulando assim tanto as suas funções quanto a sua validade. É isso que está escrito aqui em Colossenses. Elas apontavam para o que era verdadeiro. Por essa razão, nem mesmo a mudança da guarda do sábado para a guarda do domingo como um cumprimento da lei é capaz de desviar o cristão que se coloca debaixo da lei mosaica das duras repreensões por invalidar a obra do Espírito Santo. Quando você faz isso, você está invalidando a obra do Espírito Santo. Repito, descanso físico e comunhão com Deus são as faces da moralidade por trás desse quarto mandamento da guarda do sábado. Então é por isso que o descanso e a comunhão com Deus devem ser valorizados e buscados pela igreja de hoje. Mas veja, isso não deve ser feito por meio de um estatuto legal, né? Vou fazer, porque se eu não fizer, Deus vai me queimar no fogo do inferno. Vou buscar a Deus, porque senão, não é assim. Ainda que a gente mude o formato do sábado para qualquer outro dia da semana, para o domingo ou para outro dia. Não, eu guardo a terça-feira, porque o meu serviço eu trabalho de quarta a segunda, então eu guardo a terça-feira. Você pode mudar para qualquer dia. Você está ali ainda vivendo o legalismo. Você está fazendo por obrigação. E tem uma outra vertente também. Tem gente que olha para a guarda do sábado e fala assim: dos 10 mandamentos, 9 são morais. O sábado é cerimonial. Então, aquelas leis para os judeus, cerimoniais, isso aí já acabou tudo. As outras 9 eu tenho que cumprir. O apóstolo Tiago, ele disse o seguinte, na sua carta no capítulo 2, verso 10: qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Se você quer guardar a lei, e se você guardar todas elas, exceto uma, se torna culpado. Você é culpado diante de Deus. O apóstolo Tiago, veja bem, ele não deixa que a gente faça esse tipo de particionamento. Lei moral, civil, cerimonial, para eu cumprir só a moral e não cumprir a cerimonial, e não cumprir a civil. Ele não deixa. Não podemos escolher as partes da lei para a gente cumprir e as partes que eu vou deixar de lado. A gente não pode fazer isso. O judeu não podia fazer isso. O judeu não pode fazer isso atualmente. Quem quiser guardar o sábado, meu irmão, quem quiser guardar o domingo como cumprimento de lei, quem quiser guardar a segunda, a terça, vai ter que se deixar ser circuncidado, vai ter que fazer sacrifícios como fazia, e demais todos os estatutos ali da lei mosaica. Então como é que fica? Então não tem que fazer nada? Olha só, a gente já falou bastante sobre isso. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. É por causa de outro, por causa de Jesus Cristo.
Não por obras para que ninguém se glorie, não por obras para que ninguém pense que se salvou. Porém, não é porque a lei não está sobre nós que nós podemos, por exemplo, adorar outros deuses. Não é porque a lei não está sobre nós que a gente não pode sair por aí matando as pessoas, adulterando. A lei, assim como o restante da Bíblia, nos ensina que Deus odeia todas essas coisas. É por isso que agora, mesmo sem a lei, o Espírito Santo ele trabalha em nós para a gente cumprir ali a justiça que há por trás da lei, sem que a gente tome isso como um fardo, sabe? Um fardo legal sobre nós. E aqui, meus irmãos, é para chamar a atenção mesmo ao legalismo ou ao falso moralismo, né? Um legalista, meus irmãos, ele cumpre um monte de regras ali. Só que ele cumpre as regras de Deus, os mandamentos de Deus, sem amor a Deus e sem amor ao próximo. Essa é a grande diferença entre o cumprimento da lei e uma obediência amorosa. Meus irmãos, aquelas pessoas que estão dentro de uma igreja e se gabam ao dizer assim: eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não bebo, eu não fumo, eu não adultero, eu sou trabalhador, eu pago as minhas contas, eu cuido dos meus filhos, eu devolvo o dízimo e as ofertas até do hortelã, eu vou no culto todo domingo, eu faço ações sociais. Eu garanto a você, meus irmãos, eu tenho plena convicção, essas pessoas elas não amam a Jesus Cristo. Elas não amam a Deus. Você pode perceber que Jesus Cristo nem aparece no discurso delas. Ela não demonstra nenhum tipo de afeição por Ele ou pelo plano de salvação que Ele realizou, não. Pessoas legalistas, elas vivem então uma religião de boas obras, uma religião sem Deus. É possível, pasme, pessoas caminharem anos dentro de uma igreja, pulando de igreja por igreja, dizendo que ela é uma pessoa religiosa, que ela é isso, que ela é aquilo, que ela é uma pessoa boa. É possível uma pessoa passar toda uma vida dentro de uma instituição religiosa sem Deus, sem amor nenhum por Deus. Esse é o legalista. A religião dele é um esquema de cumprimento de regras. Domingo após domingo, o legalista, ele está ali, tentando provar para a sociedade e para ele mesmo que ele é uma pessoa boa. O cristão, meus irmãos, o Filho de Deus, ele busca Deus, ele entra aqui, é porque ele tem certeza que ele é um miserável, que ele é um desgraçado por si só, e que ele precisa da graça de Deus. Então ele corre para Deus, porque mais do que as bênçãos, ele deseja Deus, ele deseja se dedicar a Deus, a sua vida a Deus, não somente um dia, mas todos os dias. Todos os dias. Ele busca Deus porque ele se sente um pecador ali carente por salvação da sua alma. A guarda de um dia por obrigação ou cumprimento de qualquer lei como meio de retidão diante de Deus é legalismo. Uma pessoa pode fazer, meu filho, quando ele crescer, ele pode fazer o que eu mandei ele fazer por obrigação, sem vontade nenhuma, por ameaça, por coação. Ele pode fazer o que eu quero se eu enganar ele, ele pode fazer o que eu quero se eu comprar ele, mas se for assim eu prefiro que ele nem faça. Se eu der uma ordem a ele, eu espero que ele faça por confiar em mim,
por confiança e por amor ao que eu estou dizendo a ele. É assim que nós devemos olhar para os mandamentos de Deus, confiando em Deus, que aquilo é o melhor para nós diante dele. E por amor, não por obrigação, não por merecimento. Então, que o sábado, meus irmãos, o descanso do sábado, ele seja, não pela guarda, mas, e eu disse o sábado aqui, né? O dia, os seus dias, o seu descanso, a sua dedicação a Deus, o tempo que você guarda para Deus, você não trabalha, que a questão ali era trabalho, né? Que seja uma dedicação voluntária ali para Deus, que seja uma obediência amorosa. Amém, meus irmãos? Vamos orar para a gente encerrar?